Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Está começando o seu programa semanal de entrevista. Edilson Corrêa, com você, por você e para você. Mas vamos começar assim, hein? Caso você queira saber as melhores matérias da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, está lá no site edilsoncorreia.com.br. Essa entrevista e todas as outras que eu já fiz, você encontra no YouTube. Vai lá, dá uma olhadinha. Você vai gostar. Olha, doença de Parkinson. É sério, hein, gente? E a gente precisa falar sobre isso. Já! E é por esse motivo que eu convidei a estar presente aqui nos estúdios da TV Ingá, no programa Edilson Corrêa em Comunidade, Sônia Estivari. Sim, obrigada pelo convite. E a Geisa Cristina. Tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo bem. Obrigada mais uma vez pelo convite. É muito importante para nós. Eu que agradeço. Vamos começar com você, Sônia Estivari. Fale um pouco de você. Quem é você? Para o público que está nos ouvindo agora, de identificar. Eu sou uma pessoa que não desiste. Acho que essa é a minha definição como pessoa. Eu tenho Parkinson há 15 anos, o diagnóstico com os primeiros sintomas em 2010, enquanto eu ainda trabalhava. Em 2012 eu recebi o diagnóstico de Parkinson. E no começo eu fiquei desesperada, mas depois eu resolvi viver para o Parkinson. Não viver doente de Parkinson, mas fazer alguma coisa para o parkinsoniano, né? Então eu estou na associação já de Parkinson há alguns anos e é lá que eu retiro força e dou força. Olha só que bacana, hein? E, Geisa, e a família, como vai? Graças a Deus, a família vai muito bem. Ah, mas ela vai chegar aqui, o pessoal não entendeu a mensagem. Acho que vai chegar, vai tudo bem. Aí filho depois reclama, marido, porque não falam deles, e aí culpam o comunicador. Mas vamos lá de novo? Geisa, e a família, como vai? A família vai bem, a Geisa é cuidadora e familiar de parkinsoniana, minha mãe tem Parkinson há 20 anos, né? E eu estou na associação com ela, frequentando lá desde 2008. A Associação de Parkinson existe há 20 anos em Maringá, né? Então, desde 2008, a gente frequenta a associação. Tem irmãos? Eu tenho mais 2 irmãos, um mora fora do país, o outro mora aqui na cidade mesmo, mas eu, como solteira e moro com meu pai e com a minha mãe, então eu cuido da minha mãe, né? Estou dentro de casa, acompanho diariamente, né? Toda a doença, a evolução, os tratamentos, todo o cuidado, né? E assim a gente também abraça a causa do Parkinson em Maringá e na região. Ah, os irmãos, como é o nome deles? Leonardo e Cleverson. Que legal. Presidente da Associação Maringaense de Parkinson. Sim, atualmente sim. O que é ser presidente dessa associação? É uma responsabilidade, né, Sônia? Só nós sabemos o quanto a gente está lutando para que a associação seja vista, que a comunidade saiba que ela existe, em prol da comunidade, em prol, né, do parkinsoniano, que aqui em Maringá existe, a gente não consegue ainda saber quantos exatamente parkinsonianos tem em Maringá e na região também, certo? Então, é uma responsabilidade bem grande. Nós temos feito nessa gestão um trabalho muito forte para que a associação se desenvolva, cresça e melhore mais e mais os atendimentos e atinja a população. Bom, Sônia, e a família, como vai? A minha também vai bem. Meu marido dessa vez não veio. Tenho 2 filhas, uma mora em Olambra, a outra mora aqui em Maringá. Tenho 2 netos e sou aposentada já há algum tempo, então eu me dedico a vida aos netos também. Como que é o nome dos netos? Bruno e Amanda, Eita, e qual a idade deles? 6 e 9 anos. Mas me diga uma coisa, a fundação tem desde 2004, né? 2004. E já se vão aí 21 anos. Você está há quanto tempo na associação, Sônia? Eu creio que desde 2018, 19 por aí. 2018. Eu comecei, era lá no Junkai, como é que chama lá? Templo budista. Templo budista. Estava sediando lá. Depois veio a pandemia, a gente teve que sair e tal. Mas eu estou lá desde esse tempo.
Agora, uma coisa que eu acho interessante, Geisa, para que a gente possa conhecer, é um trabalho que vem aí de longa data. Você tem a sua mãe, né, que tem a doença de Parkinson, há 20 anos. Sim, E por si só já é uma dificuldade, né? Quando isso é inserido dentro do contexto de uma associação, ela vai ao exponencial. Como que é o dia a dia dentro dessa associação com tantas pessoas com essa doença? para a gente é uma luta diária e a gente nunca pode fechar, falar que é assim ou é assado, porque cada parkinsoniano se apresenta de um jeito, né? A doença, ela evolui e ela fica com a pessoa de formas diferentes, não é? Então, a gente tem que aprender a lidar dia após dia, parkinsoniano após parkinsoniano, porque cada um é diferente do outro. A gente não tem parkinsoniano um igual ao outro ali em diagnóstico, sim, né? O CID é o mesmo. Mas, assim, na evolução da doença e como ela se estabelece por cada indivíduo. Sônia, Uhum. fala aqui para mim uma coisa. Afinal, o que é a doença de Parkinson? A doença de Parkinson é uma doença degenerativa, é a segunda com maior incidência no Brasil, né? Ela só perde, perde, né? Entre aspas, para Alzheimer, que o Alzheimer é uma degeneração mais cognitiva, a nossa é mais motora, apesar de atingir outros elementos, até a cognição, dependendo da evolução. E ter Parkinson, eu digo assim que não é muito fácil, porque você vai perdendo força, você vai perdendo até a tomada de decisão fica difícil, né? Então a gente vai perdendo autonomia, né? Você vai começando a depender cada dia mais e mais de outras pessoas. Então o Parkinson não é uma doença muito fácil. E ela não é só um tremor, como muitas pessoas confundem, né? Ela vai fazendo uma degeneração interna, degeneração, por exemplo, na voz, vai degenerando a parte intestinal, a parte de urina também, toda a parte que depende de um músculo vai degenerando. Pulmões. Pulmões. Há um fato muito interessante que tem algumas pessoas que chamam de mal de Parkinson. É doença de Parkinson, né, Geisa? Sim. É doença de Parkinson. Doença de Parkinson. Ela é hereditária? Não. Necessariamente. Não necessariamente. Ela pode ser, mas não que seja. Porque ela pode vir de uma descarga elétrica no metabolismo do seu cérebro ali, mediante algum trauma sofrido, né? Então, assim, a gente não pode falar que é assim ou é assado. Ela pode ser hereditária, sim, mas não é que vai ser. Os casos hereditários, geralmente, eles ocorrem em pessoas mais novas. Quanto mais precoce, mais probabilidade de ser genética, né? E quanto mais idoso, não. Daí é uma degeneração mesmo do próprio Parkinson, que pode ser por pesticida, fungicida, né? Outras causas e algumas causas até desconhecidas ainda. E existe vamos melhorar as perguntas. Vou formulá-la aqui certinho. Como que o sistema público está concentrado na questão das pessoas que têm a doença de Parkinson? Como que o sistema público está atendendo vocês? Bastante incipiente ainda, né? E muito diferente de região para região. Tem cidades em que não há movimento nenhum em relação ao Parkinson. Tem cidades no Brasil que não tem medicação à disposição, né? Nós estamos aqui em Maringá, por exemplo, na 15ª Regional de Saúde, nós conseguimos pegar vários medicamentos lá. Tem alguns que ainda não estão, mas nós conseguimos. Então, eu falo que quem está em Maringá é um privilegiado, né? E tem muitas cidades que não têm acesso a essa medicação, por exemplo. A questão de tratamento, você vai a ser atendido por um médico do SUS, por exemplo, não necessariamente aquele neurologista ele é um especialista em distúrbio do movimento. Não que ele não consiga tratar o Parkinson, claro que vai. Mas se ele for especialista no transtorno de movimento, para nós é melhor, né? E é um tratamento integrado, então ele teria que ter essa consulta e já dirigido para outros tratamentos, como fisioterapia, fonoterapia, psicologia, né? Atendimento psicológico e outras coisas. Que é um tratamento multidisciplinar para que funcione
na mais perfeita ordem, porque cura não tem. A gente retarda a evolução da doença, né? Então, hoje o SUS, ele ajuda nas medicações, como a Sônia disse. Então, a medicação prioritária deles, né, que é o Prolopa, a gente tem à disposição na farmácia popular, né? Se for no postinho de saúde, ele é fornecido também gratuitamente. E algumas outras medicações pela 15ª Regional. Mas, né, a gente tem algumas medicações que ainda não estão disponíveis. E são caras. Isso são caras. Geisa, a Sônia comentou a respeito de que aqui na cidade de Maringá seria uma cidade, seria um privilégio um pouquinho melhor em detrimento de algumas cidades aí, né, distante. Isso deve-se a quê? A questão, porque o SUS está em todo lugar. Sim. É a questão mais médica mesmo, acesso à medicina? Talvez sim, e pode ser na força de cada município em olhar para o tratamento ou para a doença e fornecer aquela medicação própria. Por quê? O Parkinson, ele não é uma doença que você consiga tratar, diagnosticar com exames, né? Ele é clínico, então é no olhar do médico. E como a Sônia disse, muitos neurologistas que não são estudiosos do distúrbio do movimento, às vezes não conseguem diagnosticar rapidamente, né? Então, a minha mãe passou por 7 neurologistas para ter o diagnóstico fechado. Então, assim, é muito sutil, às vezes, o que se apresenta, né? O que o paciente apresenta para que o médico feche esse diagnóstico. Então, talvez alguns municípios tenham essa dificuldade de ter o profissional que traga essa informação e que o município consiga atender. Recente, é importante, né? Então que outros municípios que estão nos ouvindo aí vejam o exemplo aqui, né? E que possam se estender, né? Para que todos tenham acesso, né? Para que possam ter uma vida dentro do que é possível tendo a doença de Parkinson. Mas recentemente a cidade de Maringá, né? Foi aprovado em Maringá para a Câmara Municipal o cordão da tulipa vermelha, né? Para a comunidade parkinsoniana. Ó, vou te perguntar uma coisa, Sônia. Eu não sei nem o que é tulipa vermelha. Eu tô vendo aqui algo verde. Não, a tulipa é vermelha. Aqui, tulipa vermelha. É uma flor. Ah, que bacana. E como fala para nós a respeito disso. Na verdade é o seguinte, quem desenvolveu, uma pessoa com Parkinson da Holanda, desenvolveu uma tulipa vermelha, com uma beiradinha branca. E ele, como tinha Parkinson e foi diagnosticado pelo Dr. Parkinson, né, ele deu a essa tulipa o nome de Parkinson. Né? Então, a tulipa foi batizada com esse nome. Então, o que aconteceu? Ela acabou sendo o símbolo internacional da doença de Parkinson. Então, se você olhar em todos os sites internacionais, vai aparecer lá uma tulipinha vermelha, porque é o símbolo internacional da doença de Parkinson. Mas, Geisa, em Maringá foi aprovada uma lei. Fale sobre essa lei que foi aprovada em Maringá e o que ela trouxe para que os portadores de doença de Parkinson fiquem um pouco mais acalentados. Exatamente. A gente foi em busca de aprovar essa lei. A gente se esforçou bastante, copiamos de um outro município que já tinha uma lei aprovada e a gente trouxe para Maringá, através de vereador, né, para que fosse aprovada. Por quê? Porque, como a gente disse, às vezes o parkinsoniano não apresenta um tremor expressivo, né? Ele com uma idade menor, às vezes, do que os 60 anos, ele chega numa fila, ele chega em qualquer ambiente e ele não consegue prioridade no atendimento. Então, a gente está falando em prioridade não preferencial, que tem uma diferença, né? E a gente foi em busca do parkinsoniano ter prioridade nos atendimentos onde ele chegasse. E aí a gente fez esse cordão, que é da tulipa vermelha, qual tá com a Sônia ali, para que as pessoas sejam identificadas como parkinsonianos no município. E a gente trouxe, então, foi aprovado no município. A gente está em fase de licitação para a confecção do cordão aqui no município de Maringá. E aí, sim, via UBS,
vão ter direito a usar, quem tiver o CID com laudo vai ter direito a usar o cordão e também o cartão de identificação de parkinsoniano. Então, Nós, pode falar. nós somos exemplos, porque outras prefeituras viram o que aconteceu aqui, já nos ligaram, a gente já mandou esse cordão para lá, eles aprovaram a lei. Então, não é uma lei que nasceu conosco, mas nós como que é? Acolhemos e agora a gente já está divulgando. E tem muitas pessoas de outros lugares do Brasil que nos ligam pedindo o cordão. Mas nós não podemos mandar esse cordão. Né? Eles vão ter que esperar dentro dos municípios dele, ou uma lei federal que está no Congresso há alguns anos e que não termina, não passa, não termina de caminhar, para ter um cordão nacional. Exatamente, porque as pessoas, às vezes, diariamente a gente recebe pedidos de, deixa eu comprar o cordão. Não, não é assim, porque a lei é municipal, então funciona para o nosso município. E a gente, que nem a Sônia disse, já estamos sendo espelhos, exemplos para outros municípios. Então, mandamos o nosso cordão para o interior de São Paulo, para Americana. E daí, Limeira também já pediu. Então, assim, a gente está ampliando esse projeto, que eu acho que é expressivo, eu acho que vale muito a pena para o olhar público, né? Para que as pessoas conheçam a doença e saibam, porque às vezes está na sua família, está no seu vizinho, está na sua comunidade e a gente não consegue distinguir. Não é? Assim, não consegue visualizar e através desse esforço, acho que a gente tem sim maior sucesso, né? Inclusive nacionalmente, né? Eu acho. O Congresso Nacional, vai ter um Congresso Nacional das Associações de Parkinson, que acontecerá em novembro aqui em Maringá. Sim. É um grande marco, né? Sim. E o que o público pode esperar desse congresso? Ele pode esperar pessoas que vêm, os nossos palestrantes, eles virão para falar a respeito do avanço das pesquisas do Parkinson, sobre tratamento do Parkinson, sobre o Parkinson precoce, mas, assim, com maior, o objetivo maior desse encontro das associações é você reunir forças, por exemplo, nós teremos várias associações que vêm com seus representantes para nós discutirmos, inclusive, políticas públicas. Então, esses encontros que acontecem a cada 2 anos, eles são muito importantes para o avanço, né, nessa divulgação, na luta contra essa falta de informação que existe sobre o Parkinson. E a associação, como vai, Geis? A associação vai muito bem e graças a essa gestão que a gente, não é um trabalho de uma pessoa, eu sempre falo, né, em todas as reuniões, a associação não é minha, não é sua, é nossa e é para a comunidade. Então, a gente, graças a Deus, a gente tem evoluído muito com toda a benfeitoria e isso para a gente é um grande avanço. Trazer o congresso aqui para Maringá, né? Eu e a Sônia discutimos bastante quando a gente falou assim, vamos peitar essa feita, vamos. É trabalhoso, né? Não é fácil, mas a gente está sendo muito abençoado, muito agraciado com todas as benfeitorias. E a gente quer sim, como a Sônia disse, evoluir. Então, a associação, ela tem muito ainda que crescer e a gente, através disso tudo, dessas ações, a gente conseguir devolver para a comunidade ainda melhor, não é? Assim, em questão de tratamento, de avanço, o que a gente puder oferecer, assim será feito. Que bacana. Sônia, você sabe mensurar quantas pessoas... Ela falou que aqui em Maringá não tem um número, mas quantas pessoas tem que a associação atende por mês? Nós estamos com 60 pessoas com Parkinson e a associação tem 110 pessoas cadastradas, porque tem os cuidadores, os voluntários, né, e que estão cadastrados também na associação. Mas hoje cadastrado tem 60. Por que tem só 60? Porque a gente ainda não conseguiu divulgar a existência da associação como deveria. Porque, segundo uma pesquisa muito rápida, não sei se é rápida, mas não profunda, né? Porque não tem como fazer essa pesquisa por enquanto, tem mais ou menos 1.500 parkinsonianos na cidade. Ou seja, a gente não conseguiu nem 10% ainda, por falta de visualização. E como que as pessoas que têm Parkinson podem chegar até a associação? É com você, vamos conversar com você, Sônia. Como que as pessoas podem chegar até a associação? Eu tenho Parkinson, quero participar.
Sim, elas podem ligar, né? Nós temos no Instagram Parkinson_Maringá. Lá tem todos os nossos dados de telefone, tem os dados de endereço, tudo. E a gente está sempre na associação de quinta e sexta-feira. Então, se a pessoa quiser ir direto na associação, que é Rua Ágata, 577, para nos conhecer, né? Vai lá, conhece, porque assim, todo mundo que liga para nós, a gente fala, vai até a associação, numa quinta ou sexta-feira, nos conhece, convive um pouco conosco, para depois ver se você realmente gosta e quer ficar. Geisa, tem os colaboradores, Sim. né? E com certeza eles gostariam de ser citados. Quantos colaboradores tem lá? Atualmente a gente tem, não, são colaboradores voluntários. A gente tem 3 voluntários fixos, né? A gente tem 3, não, 4, que são os 2 professores de canto. Eu tenho uma professora de karatê, tenho uma fisioterapeuta. E depois a gente tem uma equipe de terapias integrativas que fazem parte do núcleo de terapias integrativas da ASIM, e através da ASIM eu consegui levá-los para lá, que também faz uma doação desse trabalho voluntário. Só que eles fazem um rodízio entre eles, né? Então, eles são em 6, e aí cada vez vai um, né? A cada 15 E dias. você sabe o nome de todos. Sim. Então, a partir desse momento, a presidente da Ainda bem que associação você aqui pergunta de pra Parkinson vai falar o nome de cada um, né? E vai falar exatamente para você aí, que está aí na Associação de Parkinson de Maringá. Ela vai falar o nome de cada um de vocês. Agora. Então, a gente só tem gratidão para os eles. nossos profissionais voluntários que frequentam a associação. Eu tenho os professores de canto, que é o Leonardo e a Aline, eu tenho a fisioterapeuta, que é a Nadine, a nossa professora de karatê, que é a Camila, e dessa equipe das terapias integrativas, eu tenho o João Paulo, a Lucy, a Alessandra, a Thalita. E assim, a gente, se tiver outros que queiram participar conosco, sejam muito bem-vindos, né? E nos procure para fazer esse trabalho voluntário. Nós precisamos na área terapia ocupacional, nós não temos ninguém, Fono, né? Na fono também, a nossa fono infelizmente teve que se afastar. É Simone o nome dela, então nós precisamos de fono, né? Fisioterapia ocupacional. Nós temos também psicólogo, né? A Érica, que é isso. psicóloga na associação. A gente E tem convênios, né? a gente tem convênio, por exemplo, com a Unicesumar, aí vão os estagiários da psicologia nos atender lá, que é através da grade lá da neuropsicologia. Então fazem um trabalho incrível também. Só que daí são estagiários e eles não ficam o ano inteiro. Então eles terminam ali um períodozinho, eles saem, entram outros, né? Então Mas foi fantástico esse ano tê-los conosco. Nossa, foi muito bom. Agradou muito. está sendo. Está sendo. Sônia, como que você vê a questão da associação daqui a uns 3 anos? Qual a sua impressão? Eu creio que ela estará muito melhor do que ela esteve até agora, até hoje. Porque a gente está trabalhando em questão de leis, por exemplo, nós temos mais, nós vamos agora nos cadastrar no CMDPD, que fala, da prefeitura. A partir desse cadastro, nós podemos conseguir o título estadual de utilidade pública. Com esse título estadual de utilidade pública, nós podemos, por exemplo, fazer depois bazares com produtos da Receita Federal, poderemos entrar na nota fiscal Nota Paraná. Nota Paraná, né? E o que significa isso? Mais recurso. Com mais recurso, você pode comprar equipamentos, né? E contratar, de repente, até contratar pessoas. Eu espero que daqui a 3 anos ela esteja trabalhando quase todos os dias ou todos os dias, né? Com pessoas fixas lá. Bom, sobrou para você, Geis, uma pergunta crucial. Para todos os parquianos de Maringá e do Brasil inteiro, a mensagem da presidente. Quero que você transmita uma mensagem para que eles aí se sintam confortáveis e vejam esse acolhimento, seja aqui em Maringá, aqueles que aqui estão, ou em qualquer lugar do Brasil. A mensagem da Geisa, presidente da Associação Maringaense de Parkinson. Agora. Eu deixo uma mensagem que eu acho importantíssima, que o parkinsoniano lute pela sua qualidade de vida e não pela patologia que foi diagnosticado. Porque, inicialmente, quando você é diagnosticado, parece que seu mundo acabou. E a gente, enquanto associação, está aqui para acolhê-lo. Então, lembre-se sempre, qualidade de vida sempre. Legal. Agora a mensagem sua, Sônia,
vai ser para os familiares das pessoas que têm Parkinson. Tenho certeza que eles são fundamentais em todos os momentos e nesse momento não seria diferente. Sim. Então, a sua mensagem para todos os familiares do Brasil inteiro, das pessoas que têm Parkinson. Agora. Bom, primeiro agradecer aos familiares que têm dado muito apoio, né, a nós. Tem familiares assim que dão muito apoio. Tem outros que estão precisando ser educados, né? O que o parkinsoniano precisa? Ele precisa de acolhimento, de aconchego e entender que nós variamos ao longo do dia. É interessante isso, né? Porque a gente às vezes está bem, daqui 5 minutos não está. Então que o familiar nos ajude, né? E nos entenda, mas que também procure ajuda, porque quem cuida precisa ser cuidado. Nós damos muito trabalho. Tá vendo só, pessoal, conversando. Bom, agora o microfone é seu, Geisa. Fique à vontade para falar o que você quiser. Vai lá. A gente busca sempre a melhoria, né, e o avanço da associação enquanto município e região. Então, eu venho aqui pedir para que você, se você conhece alguém com sintomas de Parkinson, tremor, alguma rigidez muscular, né, algum problema de fala, de repente pode ser Parkinson. Então, nos procure ou procure um médico para que seja diagnosticado quanto antes. Estamos aqui enquanto associação para acolhê-lo e ajudá-lo. Com você, Sônia. Fale aí para a comunidade. O que você quiser, o microfone é seu. Eu vou voltar um pouquinho na questão do cordão. Assim que esse cordão estiver nos postos de saúde, nós queremos fazer palestras de conscientização, tá? Para todos, em escolas, nas próprias UBS, para que as pessoas entendam o que é esse cordão, consigam ver como vai se portar diante de uma pessoa com um cordão desse, porque ele é diferente do autismo, ele é diferente de outras enfermidades. Então, eu gostaria muito, sabe, que a gente conseguisse avançar mais nesse cordão, tá? Para que muitas pessoas pudessem usar. E eu agradeço ao projeto Vibrar com Parkinson, que foi o que protagonizou tudo isso no Brasil. Maravilha. Olha, o tempo acabou. Que pena. Mas não vai faltar oportunidade Com certeza. para convidar vocês para que possam vir aqui e falar mais a respeito de novas conquistas para que todos aqueles que têm a doença de Parkinson possam ter uma vida dentro do possível, né? Para poder viver na melhor forma possível, né? É uma grata satisfação receber você, Geisa. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. E a você, Sônia, obrigado também. Obrigada. Já é uma segunda, terceira vez que você vem aqui, enaltecendo ainda mais a informação da doença de Parkinson. Caso você, meu amigo, caso você, minha amiga, não conhecesse ainda a Geisa ou a Sônia, agora vocês podem dizer, prazer em conhecer Geisa e Sônia. Obrigada pelo convite. Gratidão pelo Obrigada. espaço. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.